Oi, gente. Vamos aí para mais uma resolução das questões do Boulos. Vamos começar aqui com a questão 2.8. Nessa questão, ele pede para a gente justificar alguns conceitos de soma de vetores, alguns que são um pouco óbvios, né? Que no caso aqui seria o item A e o item B. E no item C ele pede para a gente analisar essa figura. Então, vamos começar, né? No item A, ele quer que a gente justifique a seguinte regra: que se eu tenho um vetor x, eu posso fazer esse vetor x como sendo a soma de outros três vetores, que no caso seria o vetor u, o vetor v e o vetor w. E ele fala que eu quero justificar essa regra, sendo que esses representantes aqui, eles são consecutivos. Isso quer dizer que a origem de cada um coincide com a extremidade do anterior. No caso aqui, ele fala que fecha-se esse polígono, né? Então é justamente isso que a gente tem visto nesse capítulo, né? Que para você fazer a soma de vetores, você realmente tem que colocar um vetor aonde termina o outro. Mas por que isso, né? Por exemplo, se eu tenho um vetor x ele pode ser qualquer vetor. Ele pode ser colocado em qualquer lugar do espaço, né? Esse vetor x aqui, a gente não tem dizendo onde ele começa e onde ele termina. Então, ele pode ser realocado em qualquer lugar do espaço, assim como qualquer outro vetor. Mas, de qualquer forma, se você pegar esse vetor x, sei lá, um vetor qualquer, x, e colocar ele nesse lugar do espaço aqui, por exemplo, ele vai, obviamente, começar em um ponto, sei lá, em um ponto A, e vai terminar em um ponto B. Ele querendo ou não, né? Então, esse aqui seria o meu vetor x, tá? E ele vai começar obrigatoriamente em um ponto e vai terminar em outro, porque ele vai estar alocado em algum lugar do espaço. E como que se dá a soma de vetores, né? A soma de vetores é meio que uma tentativa de você sair de um ponto e chegar em um outro ponto. Então aqui a minha tentativa é de sair do ponto A e chegar até o ponto B. E aqui no caso ele está percorrendo esse vetorzinho aqui, né? Para ele poder sair desse ponto e chegar nesse outro ponto. Mas existem outras formas de eu poder fazer isso, né? No caso, sair do ponto A e chegar até o ponto B, por exemplo. Eu posso seguir outros caminhos. Acho que isso é uma coisa bem comum, assim, tipo, ensino médio, ensino fundamental, que a gente vê caminho, sei lá, entre duas cidades. Se eu tenho uma cidade A e eu tenho uma cidade B aqui, e eu quero sair da cidade A para chegar na cidade B, eu posso percorrer milhões de caminhos, né? Eu posso vir por esse caminho, eu posso ir direto, eu posso percorrer esse outro caminho aqui, e todos esses caminhos vão me levar de A até B. Então isso vai ser a mesma relação para vetores, tá? Eu vou sair de um ponto e vou chegar em outro. Então, como que eu posso sair desse ponto e chegar nesse ponto? Ele tem que obrigatoriamente ser uma coisa sucessiva. Voltando para a questão das cidades, se eu estou em a cidade A e quero chegar na cidade B, e tem outras cidades aqui, por exemplo, uma cidade C, uma cidade D, e eu tenho vários caminhos, né? Eu posso ir direto, posso passar pela cidade C e posso ir para a cidade B, ou então eu posso, enfim, ir para a cidade D e depois ir para a cidade B. E sei lá, aqui no meio tem uma outra cidade, a cidade H. Vamos supor que eu saio da cidade A e vou para a cidade C. Então eu percorro o caminho AC. Se eu tô na cidade C, a única forma que eu tenho é também sair da cidade C, né? Não tem como eu estar na cidade C e sair da cidade D, por exemplo, fazer AC e DB. Não tem como, porque eu ainda tô na cidade C. Isso é a mesma coisa para a soma de vetores. A gente vai utilizar esse mesmo raciocínio. Se eu tô no ponto A e percorro um vetor U, por exemplo, esse vetor U é um vetor qualquer. Sei lá, um vetor U aqui. No caso, vou mudar aqui ele de cor. Então, esse aqui é o meu vetor U. Se eu percorro esse vetor U, saindo de A, eu vou chegar em um outro ponto, né? Tipo, em uma outra cidadezinha. Então, eu vou chegar em um outro ponto chamado ponto C. Obrigatoriamente, se eu percorro um vetor, eu vou chegar em um ponto, né? Então, eu estou saindo aqui de A e estou chegando em C, percorrendo o vetor U. Eu ainda não cheguei aonde eu queria, né? Então, eu vou ter que fazer outras formas para eu chegar aqui. Então, vamos adicionar aqui mais um vetor. Sendo que eu estou na cidade C, tipo, eu estou no ponto C, eu tenho que colocar um vetor saindo também do meu ponto C. Então,
sei lá, esse aqui seria, por exemplo, o vetor V, né? Da nossa soma de vetores. Então, aqui seria o vetor V. E beleza, eu acabei de chegar em um outro ponto, um ponto D. Esse ponto D, ele ainda não é o meu ponto B. Como que eu faço para chegar de D até B? Eu preciso sair do meu ponto D, né? Então, eu vou percorrer esse outro vetor, que é o vetor DB. Logo, saindo esse vetor aqui que eu percorri, seria esse vetor W. E aqui, de fato, eu fechei um polígono, né? Quer dizer, para eu chegar de um ponto e ir até outro ponto, eu preciso seguir um caminho de pontos até chegar no outro ponto que eu queria chegar. Logo, essa soma de vetores, que é U, V e W, juntamente com o vetor soma, que é o vetor x, né? Que é o vetor... É porque, tipo, um vetor é onde ele começa e onde ele termina. É o caminho, né? Onde ele começa e onde ele termina. E aqui, no caso, o vetor soma é o vetor AB, desses três vetores. Então, é basicamente isso a explicação do porquê isso acontece. Que seria o item A. O item B, ele segue o mesmo raciocínio. Ele quer que a gente mostre que essa regra ela vale também para 4 e para 5 parcelas. Então, é a mesma coisa, tá? É como se eu não tivesse fechado, por exemplo, DB aqui. Se eu quisesse seguir um outro caminho. Então, esse meu vetor W, na verdade, fosse um vetor, sei lá, para cá, por exemplo. Então, aqui seria um outro ponto, que seria o ponto E. Então, aqui que seria o meu vetor W. Sendo que eu não cheguei ainda onde eu queria chegar. Então, o que é que eu faço? Tenho que sair do ponto E para chegar ao ponto B. Percorrendo um outro vetor, que seria o meu quarto vetor, sei lá, o meu vetor Z, por exemplo. E isso vai seguir tanto para 5 vetores, 6 vetores e a quantidade de vetores que vocês quiserem, porque existem milhões de caminhos para eu sair de um ponto A e chegar em um ponto B, porque essa que é a questão de vetores, né? Não importa o caminho que você percorra, o que importa é o começo do vetor e o final do vetor, certo? Então, tá resolvido o item A e o item B. Para o item C, ele quer que a gente determine a soma dos vetores indicada em cada uma das figuras ou em cada uma dessas figurinhas aqui da figura 2.8. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, a gente tem um conjunto de vetores, né? E eles estão sucessivos, olha. Aqui ele está saindo, por exemplo, do ponto A e ele vai até o ponto B. Do ponto B, ele vai até o ponto C. E do ponto C, ele chega até o ponto D. E aqui ele para. Ele começou no ponto A e terminou no ponto D. Logo, quem que é o meu vetor soma, nesse caso? O vetor, eu determino ele por onde ele começa e por onde ele termina. Então, o meu vetor soma aqui, se ele começou no A e terminou no D, então o vetor soma é AD, certo? Massa. Então, essa primeira aqui tá ok. Vamos para a segunda. Nessa segunda figura, a gente não tem muito bem, né? Onde que ele começa, ele pode estar começando aqui, ele pode estar começando aqui, pode estar começando aqui, pode estar começando aqui. Então, vamos escolher um ponto. Sei lá, eu estou escolhendo aqui o ponto B. Se ele começa aqui, o que é que essa sequência de vetores está me falando, né? Que ele está saindo do ponto B e está indo para D, ó. Ele está saindo de B e está indo para D. Então, B, D. De B para D, quando ele chega em D, ele faz um outro caminho, que é de D para C. Chegando em C, ele vai para A, e chegando em A, ele para em B novamente. Então, ele começou em B e terminou em B. Então, esse aqui é o meu vetor soma. Começou em B, terminou em B. Que é a mesma coisa como se fosse o vetor nulo, certo? Para a terceira figura, eu também não tenho muito bem aqui onde ele começa. Então, sei lá, vamos falar que ele começa em A, por exemplo. Se ele começa em A, então, a gente já coloca aqui o pontinho A, que é onde ele começa. E vamos seguir as setinhas, né? Nesse caso,
ele foi de A para C, por exemplo. Ele foi de C para D. Ele foi de D para B, de B para A e de A para D. Ele começou em A e terminou em D. Logo, a soma de vetores aqui seria AD, certo? É só realmente seguir as setinhas. Mas vamos ver aqui, né, se por exemplo, eu tivesse começado em B. Vamos ver se daria certo, né? Se eu começasse em B, eu sairia de B e iria até A. E de A, eu posso seguir tanto um caminho indo para C, quanto o caminho seguindo para D. Vamos supor que, sei lá, eu seguisse o caminho que vai até D. Então, eu percorri até agora de A até ou melhor, eu segui de B, né? B para A. Então, eu segui esse vetor e fui de A até D. Então, eu também já utilizei esse vetor. E quando eu cheguei em D, o único caminho que eu tenho é ir para B, né? Voltar para B. Beleza. Cheguei em B, mas não tem muita coisa que eu faça, né? Porque não tem outro vetor saindo de B e chegando em outro lugar, né? Porque eu já utilizei esse vetor, já utilizei esse vetor, já utilizei esse vetor também. O que eu teria que fazer em um caso como esse? Eu teria que ver um outro vetor que eu não utilizei. No caso, que eu não utilizei, por exemplo, o vetor AC. Se eu não utilizei esse meu vetor AC, eu vou ter que pegar esse vetor AC e tentar arrastar ele. Se eu arrastar esse meu vetor AC, eu vou ter um vetor que vai de B até um outro ponto, mais ou menos aqui. Certo? Que aqui seria um vetor B, por exemplo, E. Chegando nesse ponto E, eu teria que percorrer esse outro vetorzinho aqui, ó, que é o vetor CD. Então, eu também teria que transladar esse vetor, né? Pegar esse vetor e colocar a origem dele agora em E. E, no caso, sei lá, iria ficar um vetor mais ou menos aqui. E aqui seria um outro ponto, que seria o ponto G, por exemplo. Beleza. E quem seria o vetor resultante, né? Seria justamente esse vetor que sai do ponto B e chega até o ponto G. O que a gente teria que ver aqui é mais uma questão geométrica, assim, realmente. Uma questão um pouco mais visual. É você sacar que esse vetor BG ele é igual ao seu vetor AD. Eles são paralelos, tá? É como se eu pegasse esse meu vetor AD e transladasse ele também. Ele daria a mesma coisa que esse vetor aqui, que é o vetor BG. Então, o resultado daqui seria o vetor BG, mas BG é igual a AD. Então, no final, daria o mesmo vetor. Então, essas questões assim, de soma de vetores depende muito do ponto que você começa. Você pode, talvez, complicar um pouco mais a sua questão ou então torná-la um pouco mais fácil, dependendo do ponto que você escolhe começar, tá? Então, isso é mais questão de visualização mesmo da questão e tentar realmente escolher um ponto que seja um pouco mais fácil para você conseguir identificar a soma de vetores. Assim como esse caso aqui, eu posso escolher qualquer ponto desse polígono aqui, né, para começar esses vetores. Por exemplo, eu tenho esse vetor AE, mas eu posso escolher qualquer ponto aqui para começar esse vetor AE, mas eu vou escolher, obviamente, o ponto A, porque o ponto A ele já está começando o meu vetor AE, né? Então, se eu escolher o meu ponto A para começar a contar os meus vetores, eu sei que do ponto A até o ponto E eu tenho um vetor. Então, cheguei ao ponto E. No ponto E, eu posso seguir esse caminho, que seria até o F. Do F até o G e do G até o C. Então, eu comecei no ponto A e cheguei até o ponto C. Logo, o meu vetor soma aqui seria o meu vetor AC. E em qualquer um desses vetores, né, poderia ser, por exemplo, nesse caso, poderia ser o AD ou qualquer vetor paralelo a ele. Nesse caso, que seria o vetor nulo, poderia ser qualquer um. Se eu começasse em C, daria o vetor CC. Se eu começasse em A, daria o vetor AA. Se eu começasse em D, daria o vetor DD também. Então, eles todos são iguais. Eles todos vão dar o vetor nulo.
Assim como a gente fez nessa questão, né? A gente encontrou primeiramente o AD e depois encontrou o BG, que são dois vetores paralelos e iguais. E da mesma forma para essa última figura. Então acho que é isso, gente. Tá resolvida a questão 2.8. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu! E é isso aí.